Bom dia! Bom dia, meus caros. Estamos ao vivo para falar sobre a ansiedade. Olha lá, gente, já tá entrando, vai entrando, meu povo. Daqui a pouco chega a Araceli. Oi, Brima. Quando é que chega as esfirras aqui? Aí, você que tá vendo essa gravação, você não sabe o que eu tô falando aqui. Mandaram aqui o... Oi, primo Jota. Dois sanguíneos, é isso aí, gente. É isso aí. O pessoal tá entrando. Vamos ver. Araceli. Deixa eu chamar a Araceli. Não, a Araceli já solicitou. Foi? Jota! Oh! E aí, Araceli, como Tudo estamos? bem? Tudo ótimo. Estava Muito bem, ansioso, obrigada. ainda tô meio ansioso Nossa, eu tô aqui com muito essa ansiosa. live. Eu até peguei um café, que é a bebida preferida dos ansiosos, né? Que é para dar uma agitada maior um pouquinho, né? Como se não fosse suficiente. Isso aí. Nossa, me deu até dor de Ai, que bom. barriga. Ah, para, Célio, capaz. Capaz. Se fosse com o Chico lá, catedrático, Não, nossa profundidade. senhora, você não sabe. A última live que você fez com a gente foi aquela com o Chico do Ana Karenina? Foi isso? Não, foi? Não, não foi da Ana Karenina, Foi sobre imaginário feminino. Isso, Imaginário Feminino. Foi a Isso. primeira e a última, né? Eu não fiz mais live com ele. É, não, Só não. fiz essa. E agora é comigo. Aqui pelo menos é mais easygoing. Você pode É, ficar mais tranquilo. Mas eu queria, eu com o queria, Chico não. eu queria começar essa live já falando, fazendo um agradecimento aqui pessoalmente, né? Aquilo que eu te falei, né? A Paula, minha esposa, está grávida, né? Quarto mês, e com certeza foi graças à sua iniciativa e com certeza graças à Santa Francisca Romana, rogai por nós, que a gente fez toda a sua novena. Eu até lembro que o problema de novena é o final de semana, né? Porque sempre chega o final de semana, você acaba perdendo o horário da novena. Eu lembro que teve um dia que eu fiz às 3 da manhã, a Paula me acordou para fazer. Eu acho que a gente tinha bebido, Olha! enfim, eu tava meio aéreo, mas fiquei lá assim, falei, vamos lá, Santa Francisca Romana. E o que aconteceu foi que ela tá agora grávida do quarto mês, a gente não conseguiu descobrir o sexo. Fiquei sabendo que por aí também não tá tão simples Nossa! assim. Não, nós estamos. É menino ou menina? Eu falo, alguma coisa diz que é menino, alguma coisa diz que é menina, vamos esperar nascer, né? Aí a gente tem mais certeza. Mas que bom, eu fico muito feliz. Santa Francisca, ela é poderosa. Não, sensacional. Foi muito, É. muito, muito obrigado pela iniciativa. Sei que deu dores de cabeça depois, mas Estamos eu lidando, agradeço. né, com o atravessamento religioso aqui, com a cartinha bem safada, mas tudo bem, né? Eu já entreguei para Santa Francisca, ela falou, ela não tinha respeito humano algum, então ela falou, pode deixar que eu vou resolver isso aí para você. Perfeito, maravilhoso. Ó, minha esposa tá aqui, ó. Funcionou, Deus te abençoe. Funcionou, Ai, gente. Funcionou. Paula, beijo para ti, que bom. Façam novenas, rezem, meu povo, que isso funciona. Mas vamos lá. Isso aí. Araceli, por onde a gente começa falando sobre ansiedade? Vai. Você Nossa, primeiro. Chico, Jota, Jota, isso aí foi quando eu acho que foi um. Assim, o material que vocês produzem é fantástico, né? A linguagem que vocês encontraram para Eu se agradeço. comunicar é muito certeira e ela entra na cabeça da gente, no coração da gente com alegria, porque ela vem com muita diversão e comicidade, né? Você já fica, não, como é que os caras pensaram nisso, né? E foi, eu acho que um videozinho que eu vi, um Reels ou alguma coisa assim, vocês falando de ansiedade, eu falei, gente, o Jota tem que falar para o meu perfil. Porque, né, eu sou assinante dos Náufragos, eu acompanho o que vocês produzem, eu sou aluna fiel ali, eu anoto tudo. E você sempre fala que a ansiedade,
é um controle excessivo da pessoa, né? A pessoa quer Isso, controlar tudo. isso. E eu faço uma ligação com um tipo de soberba até, né? Porque é um modo é um tipo de soberba perante as situações que acontecem, Uhum, né? A gente uhum. quer dominar tudo, a gente quer controlar tudo, como se a gente tivesse capacidade para isso, né? Sim, E o sim, fruto disso, eu sempre falo, tudo bem, é uma boa iniciativa o controle. Legal você querer controlar. Mas e qual é o fruto disso? sim. Sempre, sempre analise a consequência daquilo que a gente está fazendo. Eu sempre fico pensando isso em relação a qualquer coisa na vida, assim. Em relação a uma atitude que eu tive em relação com o Arno, com as crianças. Foi boa quando o resultado é bom. Agora, eu tenho uma ótima ideia. E qual foi o resultado dessa ótima ideia? Essa Sim, ótima ideia que sim. eu tenho é controlar tudo. Tá, tudo bem, uma ideia legal. Então, como é que você vai fazer isso? E você vai conseguir fazer isso? Então, eu acho que diante da ansiedade, o primeiro ponto, sempre que isso eu aplico para mim também, é um ajuste de perspectiva, assim. Na verdade, o que falta para o ansioso é perspectiva. Ele está vendo tudo Sim. aqui só. E não de um modo amplo. Então, é impossível você querer controlar tudo. Isso é uma baita de uma ilusão. E é É, óbvio eu... que Fale, 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 fale. E é óbvio que o resultado disso vai gerar essa ansiedade mesmo. E assim, é um primeiro momento, pode ser até que seja uma coisa muito bem contornável, mas daqui a pouco essa ansiedade parece que ela se instala dentro de você e cria um ritmo. Ela altera o ritmo natural do dia a dia, né? Uhum. Eu acho que a pior coisa pro ansioso é quando ele fica muito ansioso, ele tem muito desejo de controle e ele consegue realizar o que ele quer, entendeu? O É verdade, problema né? do ansioso é quando ele tem a ilusão do controle, porque se o cara já se frustra de cara, já naufraga de cara, ele já É, vai aprendendo, né? Então eu acho que isso que você falou é muito interessante, assim, qual o objetivo do que você está fazendo, né? Qual é o objetivo? Muitas vezes tem um problema o problema da ansiedade, que você também fez a ligação com a soberba, eu acho que é bom começar por aí, é que muitas vezes, né, quando a gente fala em soberba, a gente vai ter que entrar em orgulho, inveja, avareza, esse tipo de coisa. O que preguiça. acontece? Preguiça, tudo mais. O que acontece é o quê? O ansioso ele está fazendo a coisa mais por reação do meio, né? Ou seja, todo mundo está fazendo, ou então assim, Uhum. o meu primo, eu lembro uma vez de um paciente, ele ficava humilhado todo final de ano porque encontrava o primo rico, né? Literalmente o primo rico. E o primo rico dele não era só rico, ele tinha ainda um plus, ele era bonito, ele era rico, ele surfava na Austrália, sabe, eu Era uma achava que era humilhação. cara, é o trator passando aí de frente de ré, passando assim, ó, não parava. E coitado, o sujeito, igual eu já fui um dia, foi uma educação física, com um salário bosta, né? Esse tipo de coisa. E aí eu lembro que tinha esse problema, assim, porque toda vez que ele ia encontrar esse primo, todo mundo. Ninguém comparava, mas todo mundo compara, né? Nossa, fulano, não, que eu tava na Austrália, que minha férias foi em Londres, que minha empresa. Eu acho que era tudo migué. A gente vai virando psicólogo, a gente sabe que isso é Uhum. tudo migué. Isso é tudo migué. Mas enfim, É. aquele migué funcionava ali. E o que acontecia com o meu Uhum. paciente? Ele ficava com esse desejo, né? Evidentemente, acaba caindo numa inveja, acaba num ressentimento, numa coisa, de ser igual a esse primo. Só que assim, Uhum. tá, a vida do seu primo, você quer ter uma vida parecida com a dele? Quero. Por quê? Porque ele é feliz, porque ele tem sucesso, porque ele pega um monte de mulherada, enfim, esse tipo de coisa. Consegue pegar um monte de mulher. Então ele tenta fazer isso na limitação dele, sempre se frustra esse tipo de coisa. Quando eu comecei a conversar com esse paciente, ou então com vários náufragos que a gente conversa, do tipo, tá, mas o que que isso significa pra tua vida? Às vezes eu tô conversando com um cara que, tipo, eu sou católico, a favor da castidade, família numeral, mas tá invejando o brother que tá pegando um monte de mulher falando, meu amigo, de premissa de saída sua, já não dá pra ser aquele cara. Então por que que você tá querendo? Por quê? Porque eu acho que é o meio. A pessoa ela não tem muita definição de personalidade, então Isso. ela vai, o que os outros estão fazendo e sendo feliz é o que eu quero imitar para tentar ser feliz. Então, acho que o começo que você falou da soberba tem isso, né? Como É. é que eu faço para conseguir ter esse controle e conseguir ser como eles? Aí o cara Isso. não sabendo, não tendo uma pessoalidade,
a pessoa não tendo uma questão pessoal para fazer as coisas, ele se perde muito fácil daí, né? Totalmente. Aí a ansiedade é mato daí, né? Cresce igual Vai, mato, né? ele vai ficar totalmente alienado, né? Totalmente refém da ansiedade. Então, esse primeiro aspecto, assim, para mim sempre esse start é isso. E aí você vê que também, Jota, é uma questão de, assim, entenda, as pessoas acham que, assim, que amadurecer, toda essa coisa, assim, é muito fácil. E que se livrar da ansiedade também é muito fácil. Não é Uhum. fácil, porém é totalmente possível. Mas você tem Sim. que saber que você vai ter que trilhar um caminho e que esse caminho ele é construído com várias coisas que você vai ter que fazer por você mesmo, assim, né? Então, quando a gente fica dando dicas de ansiedade, o que fazer, o que não fazer, as pessoas acham que só o fato de você estar falando, eu já vou, pronto. Agora eu já estou bem, já estou livre. Não, é um empenho, você vai ter que fazer um trabalho mesmo. E esse Uhum. trabalho requer esforço, e isso não significa que a gente aqui também não tenha dias que a gente está mais ansioso, né? Eu às vezes percebo, oh, tô um pouco ansiosa hoje, peraí, o que que tá acontecendo? Vamos se acalmar um pouco. Eu falo para mim mesma, calma, Araceli, tá tudo bem, ó, tudo tá andando, calma, vamos lá. Então, é assim, ó, eu tenho que me empenhar para fazer isso. E esse empenho, ele vai atacar esses pontos que ficam crescendo, que ficam amarrando a gente. Por exemplo, então, bom, eu quero ser o meu primo rico, mas o que que eu tenho que fazer para ser? O que que eu tenho que Exatamente. estudar? O que que o meu primo rico estuda? O que que eu entendi? Eu tenho que ver os meios. Então, o que que eu preciso para ficar parecido com o fulano, já que a pessoa não conseguiu perceber as suas próprias habilidades Uhum. até, né? Mas Sim, é só uma sim. questão de não ver que é possível, que ela consegue fazer as coisas. Bom, então tá. Então, o que que eu preciso fazer para alcançar ou para ficar parecido com aquele fulano? Bom, eu acho que eu vou ter que estudar bastante, eu acho que eu vou ter que começar a fazer atividade física, eu acho que eu vou ter que começar a ler determinadas coisas, eu acho que eu vou ter que assinar os náufragos, eu acho que eu vou, entendeu? Eu acho que eu vou ter que fazer uma série de coisas, né? Porque Sim. não é de fato, quando eu preparava, eu fiquei pensando, né, que a gente já viveu essa etapa de ficar ansioso também, já teve uma fase da vida da gente que, ao Nossa menos comigo Senhora. foi assim, que eu era mais ansiosa, né? Queria fazer as coisas com rapidez e, e resolver tudo, e ao mesmo tempo também controlar tudo, e depois nada ficava na minha cabeça, eu ficava, meu Deus do céu, e agora? O que que tem dentro da minha cabeça? Não tem nada. E isso gerava ansiedade também. Então, isso também é uma característica própria de determinadas fases da nossa vida. E Sim, entender isso também vai te ajudar a lidar com essa perfeito. fase, com essa situação. É, Então, tem fases ali dos 20. eu até falo que Pode falar. o cara antes de casar, ele tem que estar ansioso, né? Tipo, que é uma fase que você tá, né? O cara antes de casar, ele tem que estar ansioso, né? Então, assim, natural. O Exatamente. cara antes de um concurso público, antes de ter o primeiro filho, principalmente, você fica ansioso pra caramba, né? Então, assim, são Exato! marcos que não. Ah, eu tô muito ansiosa, vou casar depois de amanhã. Fala, mas que bom, caramba! Se não tivesse ansiosa, Exato! né? É isso aí, né? São Exato! marcos que Exato! tem que ter, né? Exatamente! Esses dias até eu gravei uma aula para pra uma mulher que tem um curso sobre parto normal. Ela falou: quero que você fale de ansiedade. Eu falei: olha, eu não tenho como falar que não, olha, você vai ficar tudo bem diante do parto. Você não vai, meu Jesus do céu. É natural. Algumas ansiedades que são inerentes, elas vêm acompanhadas mesmo daquela situação, e você tem que viver isso. Porque ali está o substrato daquela situação que você precisa enfrentar. Uhum, Não tem uhum, como tu escapar. Então vai casar, claro que tá ansioso. Graças a Deus, isso é um ótimo sinal, né? uhum, Ah, vou ter bebê, ou tô grávida, ou enfim, é normal, é natural. Agora, não pode deixar que isso vá ditando o ritmo da tua vida, que aí sim a coisa uhum, vai ficar totalmente desarmoniosa, né? A ansiedade faz isso, ela torna o ritmo das coisas num movimento muito descompassado. E aí a uhum. gente quer e o problema é quando a gente quer que o outro age no nosso ritmo, É. né? Aí Aí a é que gente instalou o caos. é porque a coisa a coisa que a gente falou ali, né, do controle, eu não sei para onde eu tô indo.
Aí eu boto na cabeça que eu quero ir para um lugar, e até uma coisa que eu falo num dos conteúdos da confraria, que é a Masterclass de Ansiedade, em que eu falo que às vezes o ansioso ele imagina mal as possibilidades de conclusão do que ele está Exato. vivenciando, ele imagina muito mal, aí as conclusões ruins ele não quer, porque, tipo, o segredo, não pensa em coisa ruim, que senão afasta a coisa boa da sua vida. Então, que porra é essa? Isso, Mas enfim, isso. né? Aí ele não quer imaginar coisas ruins, imagine que não vai dar certo, tem que pensar positivo. Aí ele só pensa Sim. positivo. Então ele eliminou todas as possibilidades negativas. Das positivas, ele sabe que tem umas que são muito absurdas, né? Digamos, a Uhum, pessoa, a uhum, pessoa vai encontrar lá o date lá que tá conversando, faz, sei lá, 2 anos tá conversando, vai encontrar pela primeira vez, entendeu? Ela não quer pensar as possibilidades de não dar certo, que senão atrai. Então eu vou pensar as uhum, possibilidades a possibilidade de dar errado se não atrai. Eu vou pensar as uhum, possibilidades de dar certo. Ela uhum. sabe que de cara não vai dar pra olhar pro cara e vai ser amor à primeira vista. Então, de certa Exatamente. maneira, ela escolhe uma possibilidade. Eu vou sair, ele vai ser legal, a gente vai se conhecer, a gente vai se apaixonar, ele vai me pedir namoro. Só que essa possibilidade, ela ganha, ela ganha uma proporção, uma perspectiva de assim, resolveu a vida inteira. Ou seja, Exatamente. a gente sai de uma possibilidade de você encontrar um sujeito que você nunca viu na vida para esse sujeito vai ter que resolver minha vida inteira. E o que eu Uhum. sempre digo do ansioso é o quê? Em algum momento do processo da ansiedade dele, ele vai transformar uma possibilidade em uma necessidade. Uma das Exatamente. possibilidades futuras, que talvez seja a que ele mais queira, enfim, ele vai transformar em necessidade. E aí o problema do ansioso, que eu percebo é isso, ele não percebe que ele fixou, é assim, vai ter que acontecer desse jeito. Se Uhum. não acontecer desse jeito, eu tenho um infarto AVC, eu morro na hora, entende? Isso. Então é Exato. essa a impressão quando você falou da perspectiva do ansioso, é isso. Então assim, Uhum. você que está assistindo essa live aqui, qualquer coisa que você for fazer, se você começa a ficar ansioso, perceba, é porque você está querendo muito que de certa maneira aquilo aconteça, Uhum. e você está vendo que você não, talvez não vá acontecer, e você não imaginou as outras possibilidades. Ou seja, Exatamente. você não Exato. deixou a realidade ser realidade. Ou seja, você quer Exato. que. Ou Eu, você falou, né, do parto normal. A mulher vai ter o parto normal. O que é uma mulher que quer ter um parto normal? Ela não quer. Ela não quer ter cesárea. Ok? uhum. Isso. Mas antes do parto, você tem que pensar. Eu tenho que pensar que talvez, numa possibilidade, eu vou ter que fazer Eu não cesárea. consiga. E que Eu graças a não Deus tenha consiga. cesárea. Exatamente. Exatamente. Entende? Talvez eu não consiga. Talvez seja mais fácil do que imaginava. Talvez, eu quero Exato. fazer sem anestesia. Ter o plano de Exato. parto, né? Exato. Tô relembrando essas coisas agora. Ter o plano de parto. Talvez não vai dar, vai estar tudo errado. Cara, vai Exato. nascer, entende? Exato. O que acontece com a mulher, às vezes, ela está nessa situação e fica muito ansiosa, ela coloca de um jeito assim: eu quero que nasça em tal hora, eu em tal posição, eu quero que a Uhum. fotógrafa tire tal foto, eu quero que o meu marido fale tal coisa, eu quero que pá, eu quero que ele saia, eu quero que, enfim, não aconteça nada de errado, que eu grite de um jeito bonito. Então, assim, fala, cara, você está criando um plano para a realidade, que a realidade não segue teus planos, cacete, Exato. Ó, cara, entende? eu escrevi isso aqui, ó. Não queira interpretar a realidade. Exatamente. Aceite-a. Aceita a Exatamente. realidade. Por quê? Porque nela estão contidos os elementos, os melhores elementos que a gente precisa para amadurecer, para ficar mais inteligente, para encontrar bons amigos, para vir a ver a vida de um outro modo. Então, isso se dá também para aquelas mulheres que estão esperando para engravidar. Então você vê, Jota, que elas criam um tipo de rótulo até, que é aquele assim, ó, primeiro que é esperando o positivo. Cara, não é, você não está esperando o positivo. Isso torna as coisas é, mecânicas, até a relação sexual. Nossa, Você, um monte. você, Um você monte de vê, meu, casal tem problema com isso, né? um monte, Jota, eu atendo um monte de gente com esse problema. Outro problema é de ficar, enfim, controlando demais essas coisas. Você não vai conseguir, você vai mecanizar a coisa. Quando ela Uhum. precisa ser totalmente espontânea, livre, né? Ela precisa ser totalmente vivida de um modo entregue. Então, assim, a ansiedade, inclusive, ela libera hormônios e substâncias que impedem de acontecer uma gravidez, no caso de quem está tentando. Então, o engraçado é que ansioso ele vai criando jargões, criando frases
que de fato elas são totalmente bloqueadoras. Sim, sim. Elas bloqueiam a pessoa diante de uma circunstância simples, né? Então assim, e aí o que acontece? Então, quer ver um caso bem típico? A mulher ficou ali anos, anos, anos e anos tentando engravidar. Aí veio o positivo. Bom, daí teve todo aquele cenário de gravidez, que a primeira gravidez é maravilhosa, tudo mais. Aí nasceu o bebê foi para casa, ele chora 4 dias sem parar. Eu não quero mais esse bebê. Você não imaginou essa situação? Você só imaginou que. E aí Sim. vai gerando uma ansiedade, né? Porque como assim? Isso aqui não era o que estava no meu gibi. Não foi o que eu tinha pensado. É justamente porque a ansiedade, ela bloqueia várias situações, várias ideias que Uhum. você pode ter, né? Ela altera mesmo essa capacidade imaginativa que você pode ter. Ela te coloca como um semideus, ao invés de Sim. alguém que está só, né, passivamente, não no sentido só passivo mesmo da palavra, mas no sentido assim, deixa ver como é que as coisas vão se apresentar para mim. E o que que eu Uhum. posso, diante dessas apresentações, dessas circunstâncias que aparecem, o que que eu posso modificar, o que que eu posso trabalhar, o que que eu posso melhorar? E tem algumas que você não vai poder fazer nada. Perfeito. Que você vai ter que apenas aceitar a morte de alguém, a doença de um filho, o desemprego do marido. São coisas que, assim, extravasam toda a tua, o teu controle e a tua capacidade de reter alguma coisa, né? Eu acho que essa questão é bem um movimento do ansioso mesmo, né? Às vezes ele fica esperando muito uma coisa e ele não sabe o que fazer no minuto seguinte. Exato, É tipo aquela exato. coisa assim, não, né? Mudando de cenário, assim, ó, o cara que vai procurar um emprego, assim, preciso de emprego, ele vai procurando, até que Uhum. alguém fala, beleza, marcou uma entrevista para daqui 5 dias. Cara, o que que eu faço agora? O que que Meu eu vou Deus do céu, falar? o que que eu vou falar? Eu não tenho roupa. Fala, cara, mas quando você começou a mandar os seus currículos, você tem que imaginar o passo seguinte. É igual a tentante, eu descobri que tem esse nome. A Isso. tentante, daí ela engravida, Uhum. né? Daí ela tem, Tem o quando tem um positivo. filho, tem o positivo. Aí começa, mas será que vai ter uma boa formação? Será que você fala, cara, você tá vendo que é a mesma dinâmica. Uhum. Você não tá só, às vezes é interessante falar para o ansioso que assim, tem situações que vão te deixar ansiosos, né? Vão te deixar ansioso, ok, é compreensível. Mas muitas Isso. vezes você tem que perceber se a tua dinâmica não é a mesma coisa, sabe? Que eu Exato. já atendi um marido que ele falou assim, não, cara, eu tô ficando maluco. Eu falei, pera, talvez eu te entenda. Todos estamos ficando. Daí ele falou assim, não, é que assim, primeiro era a ansiedade do casamento. Né? Minha Uhum. mulher, que era, né, era mulher já, surtou, brigou com família, foi um caos do caramba, até que a gente casou. E ele falou: eu achei que quando casasse, tudo ia ficar tranquilo. Eu falei: você caiu no conto de que tudo vai ficar tranquilo. Você acreditou nisso. Mas ok, vamos lá, o ansioso não é você. Aí começou a tentativa. Aí, de novo, ficou ansiosa, a mulher ficou ansiosa. Blá, blá, blá. Aí a gravidez, a mulher ficou ansiosa, a gravidez. Aí o pai da mulher ficou ansiosa. Ele falou assim, cara, eu achei que algum dia alguma coisa ia sossegar. Eu falei, não vai, meu amigo, só vai Não vai. aumentar. Você não tá vendo que só tá Exato. aumentando? No Exatamente. sentido, no sentido que esse era um olhar do cara para a mulher, mas muitas vezes o ansioso, ele só pensa no objetivo assim, a curto alcance, entende? Ele só pensa nos 100 metros Exato. aqui. E ele frita tanto para conseguir esse próximo passo, que quando ele consegue esse próximo passo, ele não sabe o que fazer depois. Aí ele, Exato. Aí sabe aí o que ele começa, acontece, não sei, Jota? acho que Aí eu não ele vai deveria ter ficar, tido. daí Ele ele ficar começa, remoendo. isso Isso! mesmo. E aí daí ele vai sempre fazer assim, ó, ou ele vai dar uma voltinha no passado, falar, pois é, olha, mas né, aquela coisa que aconteceu, ai que saudade daquilo que aconteceu, ai, Hum, ou ele vai ficar sempre se projetando num futuro, e esse futuro é sempre trágico, ou é sempre poliana também, né? Porque o ansioso ele vai de um extremo para o outro, né? Não consegue achar um meio termo. Aí tem uma aula do Jordan Peterson lá, né? Ele fala o seguinte: olha, quando você está assim, diante desse sistema, né? Porque a ansiedade é um sistema que se instala na tua cabeça e de fato não é, ele está utilizando esse termo não só para dizer um sistema como para elucidar isso, mas para dizer que sim, a ansiedade ela gera
o nosso cérebro é esse sistema que vai gerando vários processos, né? E que é um pouco uma defesa que a gente tem perante as situações, né? Um tipo de medo, uma ansiedade que, tô andando numa rua escura à noite, eu vou ficar ansioso, um pouco que bom que você tá, porque você vai acelerar o passo, né? Ou se você tem uma arma na bolsa, bom, já vou pegar a arma aqui, porque se acontecer alguma coisa eu dou um tiro. Enfim, isso é positivo. Porém, ele fala o seguinte, olha, então tá, você tá vivendo um momento de ansiedade muito, muito grande. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar no papel, você vai escrever, você vai colocar todos esses pensamentos fantasiosos, ele frisa muito bem, porque isso é geralmente o ansioso fantasia, que é o que a gente está falando. Vai colocar e você vai olhar para ler aquilo, você vai se colocar como se você fosse um espectador diante de um filme. Perfeito. Pode ser que seja até um filme. Aí o ansioso vai dizer, nossa, mas isso é um filme de terror. Não tem problema. Pode ser que seja um filme de terror. Você precisa assistir isso para que você encontre, em meio a isso, um fluxo de coragem e de responsabilidade. Porque, de fato, pode ser que você que está ansioso aí, sentindo taquicardia, sudorese e dor de cabeça e vômito, você venha morrer amanhã. Mas e se você morrer amanhã, como você vai morrer? Como um perfeito idiota que ficou e se entregou ali? Ou como alguém que viveu como um guerreiro e um corajoso? Então, ótimo, enfrente isso, assim. Olhe para a coisa de frente, né? Desenhe aquele cenário, por mais trágico que seja, que o ansioso gosta de tragédia, de drama, né? Enfrente-o, assista-o com coragem e diga, bom, o que dessa situação eu posso tirar uma responsabilidade de falar, bom, eu vou fazer, né? Ainda que eu não saiba como, eu vou tentar desenrolar aqui a coisa. Né? Então é assim, é o fato, tá bom, engravidei e agora eu tô com uma criança aqui que tá chorando, 40 dias. Tudo bem, eu vou abraçar isso, porque agora eu também não tenho mais o que fazer. Eu sempre falo, porque você desejou isso de algum modo. Sim, você quis escolheu. isso. E graças a Deus que você quis. Você escolheu, exato. Isso é um exercício que, quando eu ouvi o Olavo falando de em frente às situações, as circunstâncias que se apresentam como se você tivesse escolhido. Eu falei, gente, isso? É porque na maior parte das vezes você escolheu elas. A gente escolhe mesmo. Se a gente pensar bem, a gente contribuiu, fez tudo para que de algum modo aquilo acontecesse na nossa vida. Eu quis casar, porém eu casei com um homem, meu Deus, não me ajuda em nada. Mas você escolheu isso. É porque eu sempre pergunto, nessas horas eu sempre pergunto, quando você conheceu, como é que era? 90% das vezes o paciente com aquela cara assim, do tipo, aquela coisa assim, tipo, não era muito diferente, né? Que eu acreditei que, você acreditou que? Você fez uma escolha, né? Eu acho que isso é interessante. Quando a gente fala do ansioso, de ansiedade, assim, também tem isso no ansioso. Alguém escreveu aqui e aí quando você quer muito, você é muito ansioso, você quer muito, muito, quando você consegue, perde a graça, né? Perde, porque o que acontece com o ansioso, muitas vezes, eu me vi muito nisso, tá, gente? Então, o pessoal tá falando assim, os dois estão super bem. Não, esse tempo atrás fiquei puto. E eu sanguíneo, mulher colérica. Eu sanguínea, eu já passei tanta vergonha nessa vida, Jota. Meu Deus do céu, a gente passa muita vergonha, porque a gente fala pra todo mundo descobre. A gente tenta ser quieto, mas discreto, a gente não consegue. Todo mundo descobre na cara, entendeu? Você chega num lugar, o cara fala, por que você tá com essa cara nervosa? Você fala, puta que pariu, você já tá chorando com o cara da fila do pão. Então, assim, gente, isso aí é mato, tá? Vocês não começam a achar que não. Mas a questão é o quê? O ansioso, muitas vezes, ele entra numa dinâmica de falta de responsabilidade. Ele coloca a vida, como eu falei, né? Ele cria essa necessidade, vamos dizer assim, e como disse a Araceli do coisa, você escolheu, você está escolhendo a sua vida. E tem uma frase do Lavelle que assim, como é que ele fala? Escolher algo ou não escolher algo te torna responsável igual, entendeu? Você é responsável por escolher e por não escolher. A vida vai te levar. E se a vida te levar do jeito que quer, é porque você escolheu não dar um freio na vida, vamos dizer assim, né? Então o que acontece é o quê? Muitas vezes também, essa ansiedade é muito grande,
Porque a gente, quando a gente está em ansiedade, a gente dá muito poder para as questões externas. Porque pensa comigo, a gente tem o desejo de controlar tudo. Não vai dar. Aí a gente percebe que as coisas estão escorrendo por nossas mãos. Aí a gente tem a sensação que, tipo, se eu não consigo controlar tudo, que eu achava que era natural, então significa que tudo me controla. Aí eu perco totalmente o meu senso de escolha, de decisão e de vontade e responsabilidade. E aí o que acontece? Eu fico refém, parece que eu fico refém de todo mundo. Então o que acontece muitas vezes com o ansioso é isso. Ele tem um momento de um ego, de uma pretensão absurda de dominar o mundo. Essa pretensão vai à falência, frustra, graças a Deus. Ele acha que ele não tem poder nenhum. E ele esquece que ele pode escolher pelas coisas e ser responsável pelas consequências daquela coisa. Porque daí, senão, parece isso. Eu já vi muito ansioso, talvez esse ansioso que conquista uma coisa e já fica ansioso de novo, ou perde a graça, coisa e tal, blá. Eu acho que a sensação que dá é que, assim, eu conquistei essa coisa ou por causa do acaso, aleatoriamente, isso foi me dado. Se é por causa do acaso e aleatoriamente foi me dado, ou seja, eu não fui responsável por nada, como é que eu sei que na próxima vez vai dar certo? Então é esse o problema do ansioso muitas vezes também. Ele acha que ele não tem poder nenhum, porque tudo é maior do que ele. Como você falou, imagina milhões de cenários negativos, então tudo vai ferrar com a vida dele, né? Um naufrágio a cada esquina, entende? E aí quando dá certo, ele fala, eu consegui por sorte. Por quê? Porque eu sou um cara que não consigo fazer nada. Tem um alto desmerecimento, né? Tem, exato. E aí você perde a possibilidade do tipo, fui eu que escolhi. Vou dar um exemplo que talvez muita gente aqui passe. Perder peso, entende? Tipo assim, tô solteira, ou tô solteiro, ou tô casado, mas principalmente a nação solteira, vocês que estão me escutando. Vocês que estão na luta. Estão na luta. Ai, tô feia. O cara vai me achar feia, vai me achar gorda. Ou, pô, eu tô fora de forma. A menina precisa de um cara forte. Eu não apresento força no meu físico. Tá, então você tá fazendo uma escolha de permanecer assim, ou você tá fazendo a escolha de ir atrás e tentar emagrecer, meu filho. Exato. Porque o que acontece com esse cara que ele não faz nada, em algum momento, ele consegue sair com alguma moça. Aí ele fala, essa moça tá comigo por pena, essa moça tá comigo por desespero, é golpe do baú, eu nem tenho grana, mas ela não sabe ainda. O que é? Ele começa a perder esse senso de responsabilidade. Então, esse é um problema muito grande do ansioso. Eu olhar e falar assim, a vida não tem controle, não tem domínio, não tem nada, né? Um autoabandono, né? Um abandono das coisas e um abandono de si mesmo. E isso assim, vai deixar você enfraquecido totalmente. Tanto espiritualmente quanto psicologicamente. Aí qualquer espirro que alguém dá do lado de você, você acha que você já vai morrer, né? Da gripe que vai vir, qualquer coisinha que vai. Então você não tem mais nem força mesmo, nem física, né? Você começa a ficar. Você vê que o ansioso, às vezes, ele vem. A ansiedade ela vai envolvendo de tal modo que o ansioso fica na sua fisiologia, né? Balançando a perninha o tempo todo, né? Roendo unha, com um tique nervoso, com uma coisa. Cadê minha esposa? Minha esposa que fica segurando minha perna no sofá. Daqui a pouco ela se manifesta. Vamos dar tempo para ela. O Arnold fica batendo o pezinho, né? Eu falo, tá tudo bem, baby? Porque eu falo, por que você tá batendo o pé? Para, tá tudo bem. Mas, enfim, de fato é isso, é assumir mesmo. Tá, então você. E olha, Jota, eu sou super, super amante dos cadernos diários, planners, porque me ajudam demais, né? Isso que você estava falando, as pessoas acham, ai, nossa, tá ali, os dois são plenos. É tanta vergonha que a gente já passou, que a gente passa ainda, que não tem. Você tem que, uma hora, você tem que falar, não, chega, agora cansei. Eu nunca esqueço. Eu uma vez trabalhava no comércio, o primeiro emprego que eu tive, e era uma loja de suprimentos de informática, material escolar, tal. E eu estava atendendo um homem, e assim, imagina, sanguíneo, eu dominava o espaço de atender, de vendas, porque falava, e daí gravava já o cara e a moça, e a família, se viesse todo mundo, já sabia o nome de todo mundo. E um dia lá atendendo, ele falou, queria experimentar umas canetas e tal. Eu falei, nossa, fica à vontade. Peguei já um papel, falei, pode testar aqui, se o senhor quiser testar a escrita, né? Tal, não sei o que, tinta, não sei. E eu ali, ele atendendo, e eu ali, prestando atenção era bem no centro, então via toda
a passagem, né? Os transeuntes passando, indo Uhum. para lá, indo para Sim, cá. sim. E uma mulher atravessa com um vasinho de flor e eu falo em voz alta, meu Deus do céu, o que salva aquela mulher é a flor, porque ô mulher feia. Ele para do que ele está fazendo, olha e fala para mim, ela é minha esposa. Jota, por que que naquele dia, naquela hora, o chão não se abre? E eu pudesse então Nossa, entrar, meu e eu Deus pudesse, do eu céu. queria morrer, naquela hora eu queria que um tiro me acertasse na cabeça. Então, assim, é tanta porcaria que eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa e pensei, nunca mais eu vou ficar falando besteira. Mas claro que depois eu falei outras, não nesse cunho, né? É, Mas para a gente dizer, sempre faz isso. Nunca mais eu faço isso. Tipo, dia seguinte tá lá fazendo a mesma sim, até merda. porque a gente nem lembra o que a gente fez no dia anterior, né? Eu Mas eu fico sei, prometendo, eu fico prometendo conteúdo na confraria, a galera fica, Jota, eu falei, cara, essa aula é de 2016. Eu nem sei o que eu prometi, é, esquece. Esquece. o Arno, quando que você vai terminar aquela série de ansiedade? Falei, calma, vai acontecer, tudo no meu tempo. Mas para dizer, eu comecei a anotar. Eu chegava em casa e eu anotava as bobeiras que eu tinha feito, falado assim, uma espécie de diário mesmo, e às vezes Uhum, nem era diário, às vezes, eu juro, eu cheguei a fazer milhas assim, bobeiras, acertos, coisas legais que eu falei, para que eu conseguisse, para que eu começasse a perceber que ali também havia uma ansiedade totalmente desequilibrada. Às vezes a gente quer participar do grupinho, às vezes a gente quer ser legal diante da turma da empresa, sabe? E a gente não retém nada, né? A gente só uhum, espalha, espalha, espalha e fica jogando essa ansiedade nesse modo até eufórico de ser que não te traz nada, assim. Então eu pensei, meu, eu tenho que parar com essas bobeiras e comecei a escrever. Então, era isso que eu ia falar. Eu me valho muito disso, assim. De anotar, porque a gente, de fato, por melhor que sejamos, a gente não tem memória para lembrar de todas as bobeiras que a gente fala e a gente faz, não. e nem as coisas que a gente precisa fazer, nem as coisas de fazer. A gente esquece, a gente se tem muito em alto grau, a gente esquece muito rápido das bobeiras que a gente faz, lembra Uhum, sempre dos outros, da gente não. A gente sempre é muito bom, libado e perfeito. Então, anota, começa a anotar, começa a fazer. Eu falo mapa mental, eu fico aqui falando, parece que eu sou uma uhum. boba no meu Instagram. Faz mapa mental, escreve ali, ó, coloca. Eu tenho entre os pacientes eu falo, olha, seja patriota e viva da ordem e do progresso. A ordem vai te levar ao progresso. Então, organiza a tua vida. Excelente. É. Eu falo, organiza a tua vida de um modo que você consiga perceber quais são as lacunas que estão totalmente fora do teu controle, não no sentido de controlar só para falar eu tenho controle, no sentido de controlar de quem tem domínio, de quem tem capacidade, de quem Uhum, entendeu, de quem sabe do que está falando, de quem sabe a hora de calar, de quem sabe como se remeter no mundo, de quem sabe aceitar aquela situação desconfortável que aconteceu. Isso é controlar-se a si uhum, mesmo. Eu falo, tudo bem, você sim, quer controlar as situações, mas você não se controla. Que grande exatamente. bobeira é isso, né? É porque daí a gente projeta, né? A gente projeta na realidade aquilo que a gente muito bem poderia fazer por nós, né? Ou Exato. seja, chega um exemplo também clássico, assim, ó, falar em público. Eu fico muito ansioso para falar em público. Tá, começa a treinar em casa em voz alta. Talvez você vá ficar ansioso. É treino, né? Uhum, Muito treino desse tipo. uhum, Mas não dá para você ficar torcendo para que quando você chegar lá vai ser perfeito, porque os outros te ajudaram nessa tua uhum. dificuldade sem você nem falar para os outros que você tem essa dificuldade. Então Exatamente. também tem isso, né? O universo mental, né? O pessoal tá falando assim, que maravilha esses dois sanguíneos, mas vamos lá também, né? Tem os outros três temperamentos. O que acontece é o quê? O universo mental, né? Nós sanguíneos, ele vai para fora e às vezes a gente só percebe as cagadas que a gente faz porque bateu no outro e voltou. E aí você fala, Exato. caralho, né? Não dá para fazer isso, não dá, né? Então o que acontece? Mas muitas vezes, independente do seu temperamento ou não, muitas vezes acontece isso mesmo. Você fica contando com que o outro te ajude numa dificuldade que você não contou porque você está com orgulho. Então você quer que Exato. miraculosamente Alguém um descubra. auditório, um auditório com os dois primeiros períodos da tua faculdade fiquem em silêncio
Uhum. enquanto a senhorita vai lá e apresenta um TCC que ninguém sabe do que está se tratando. E que todo Não mundo dá, te olha com né? cara de feliz, né? Nossa, que bom. Tipo, nossa, eu queria estar no teu lugar e você tá tipo, meu Deus, Jesus, me leva agora. Pai, estou pronta. Então, assim, esse tipo de coisa não dá. E é isso que você falou, é interessante também, porque o anotar, muitas vezes, o que acontece quando a gente está com ansiedade, a gente anota sempre aquilo que a gente tem que fazer, né? A anotação é sempre Exato. para frente. Por quê? Porque o ansioso sempre Uhum. tem mil coisas para resolver. O ansioso é Exato. meio paradoxal, porque às vezes ou ele está muito focado no presente, ou ele está completamente longe do presente. Mas normalmente o ansioso fica Exato. comparando o que vai acontecer na frente, que ele quer realizar de bom, com as cagadas que ele fez para trás. Sempre é isso, Uhum. né? Nunca vai Exato. dar certo. E o que acontece é aquela coisa assim, faça listas do que você vai fazer. Muitas vezes a pessoa bota na lista 72 coisas, sendo que Exato. assim, 60 são coisas que não são palpáveis, do tipo, Exato. é, ser melhor. Isso não é um negócio que você bota numa lista, entendeu? Porque você Exatamente. não vai ser, ser mais proativo, buscar a feminilidade, buscar ser... Não, não vai, isso não é palpável, meu filho. Não é, Então, exato. o que acontece é o quê? Dá para fazer a listinha, que muita gente faz, né? Mas assim, você tem que colocar hierarquia. É o que você falou, ordem e progresso. Faz uma listinha do que você vai fazer, pensando nas realizações futuras, do tipo, essas duas eu tenho que fazer. O Uhum. resto, passa uma linha e fala, o resto, se der, deu. Entendeu? Se Exatamente. der, é lucro. E Exatamente. faça essas anotações que a Araceli está falando do que aconteceu. Porque a gente fica muito, você que tá, né, psicólogo sabe como é que é. A gente atende o paciente, a gente percebe que muitas vezes o paciente e a gente mesmo, a gente acaba entrando num ritmo que é o quê? É muito o sentimento que eu tive na hora. Uhum. Parece que a Exato. gente não pode repensar as coisas. Ah, né? Exatamente. Não sei quem falou um troço grosseiro para mim. Uhum. Eu fiquei nervoso na hora. E Uhum. aí eu pego essa interpretação do fato e falo, é isso, entendeu? Uhum. Minha mãe falou tal coisa, eu me senti frustrado, eu sou uma Uhum. merda. Uhum. Então eu sou uma merda. A gente começa Uhum. a tirar conclusões do momento, sempre do Uhum. momento. Se você Exato. para e faz isso que você falou, não, vamos rever. Isso. Quando falaram aquela coisa grossa para mim, foi Uhum. grossa de fato ou não foi? Isso. Eu uso Quando um minha mãe termo, fala, né, fazer esse mapeamento, né? eu uso um termo, Jota. Eu falo, ó, deixa decantar. Sabe o decanter? Você coloca lá o vinho, né? Por que que você faz isso? Eu não entendo nada de vinho, mas só essa parte eu sei que é. Você coloca o vinho lá dentro. Quem é meu seguidor mais antigo vai saber que eu já falei isso de trás para frente. Coloca o vinho lá para que o vinho aromatize, né? Para que as tonalidades do vinho lá, elas ganham mais Tem algo do vigor, porque elas entraram oxigênio em que tem que contato com o oxigênio. entrar, não tem isso, É, dá isso aí. Então, deixa decantar o negócio, sabe? Deixa a coisa maturar. Igual aqueles queijo maturado, que tem até um gosto de podre, mas eu gosto pra caramba. O queijo maturado, o vinho decantado. Decanta essa emoção. Para você, de fato, se apropriar daquilo que você... Bom, eu acho que, né, discussão de marido e mulher. Sim, um desconforto tremendo, fica É dias e foda. dias, né, um azedo com o outro, sem falar direito, cara, eu não consigo imaginar esse cenário, porque eu aqui é com um fleumático, então com ele não funciona isso. Primeiro que se eu falo alguma coisa, ele já sai pela tangente, ele nem me escuta, ele não sustenta um tipo de discussão. Lá em casa não é assim, não. Lá é. Minha Então eu esposa não tá aí que ganho, não vou deixa ficar falando mentir. com as É, paredes. pá, Então eu que aprendi que benção. eu tenho que decantar. E isso vale com relação de eu com a minha mãe, eu com meu pai. Meu pai é um coléricozão lá, daqueles bem cuzão. Então, assim, eu tenho que aprender a decantar, entendeu? Eu tenho que. Por quê? Porque isso vai me dar domínio e vai me dar vantagem na conversa. Por quê? Porque eu juntei vários elementos junto com aquilo. E que talvez de fato ele tenha razão. Uhum. Porém, a gente pode conversar aqui. A gente pode entrar, sabe? A gente pode tornar a coisa mais leve. A gente pode conseguir tornar isso, integrar isso nessa Uhum. situação que aconteceu e não deixar a coisa totalmente caótica, né? Eu gosto da analogia, o Olavo tem no. Porque eu comecei a estudar Olavo quando tudo era mato, né? Você só tinha Sim, apostila xerocada, mal transcrita. Eu sim, nunca vou sim. esquecer, isso eu nunca vou esquecer, que numa das aulas o Olavo fala do Dom Quixote
ele fala do Sancho Panza. E Uhum. alguém que foi transcrever colocava São Chupança. Eu não quero saber o que esse santo intercede, mas enfim, ficava lá. Toda hora estava, não, porque Dom Quixote, o Olavo dando uma puta aula e o cara que transcreveu colocava São Chupança. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não consigo. Mas enfim, tinha uma apostila muito antiga do Olavo que chamava, acho que era Alquimia. Eu acho que era apostila de Alquimia. E ele dá o exemplo do peixe no aquário, né? E é uma coisa que você falou do decantar, é muito bom isso. E eu uso a analogia do Olavo, né? Ele fala, às vezes, a gente é o peixinho dentro d'água e o sentimento é areia. A areia sobe numa água, você tem que Hum. esperar a areia Baixar. baixar, entende? Toda Ok. a areia baixar, para então você poder, né, se você é o peixe dentro d'água, saber para onde você vai, né? E Exato. isso é muito interessante, assim, quando a gente vai fazendo esse mapeamento. Um negócio que eu trabalho muito em terapia é, vamos mapear. Porque Isso. o ansioso tem isso, assim, aquela piada bem velha, né? É, quando dói, né? Quando e onde dói? Tudo sempre. Não dá, né, meu amigo? Não dá, porra, né? O paciente chega na primeira sessão, não, doutor, eu tenho que te Uhum. dizer um negócio, minha vida tá uma bagunça. Eu falei, não, pera. Uma vez eu falei isso pro paciente, pera. Não, minha vida tá um caos, tá tudo fora de hora. Eu falei, que horas são? O cara olhou e falou, 7 horas. Eu falei, 7 horas, você tá no horário, tua vida não tá tão bagunçada, né? Você tá vestido, você não está nu na minha frente, batendo a cabeça na... Ou seja, qual é o Mas, problema real? A gente vai exato. afunilando, o cara chega e fala, o problema é com a minha sogra, que há 2 meses foi morar... Falei, meu amigo, a vida tá uma bagunça, ou seja, tá tudo anuviado. Se você dá uma decantada, com Uhum. exercício de escrita com um psicólogo, ou esperando, Isso. botando essa bunda no sofá Isso. e respirando um pouco, você consegue ver que, tipo, o problema está vindo dali, entende? E aí, o que é interessante Uhum. nisso tudo, quando a gente vai fazer esse mapeamento, é você realmente olhar. Se você tem ansiedade, a gente sempre trabalha com gatilho emocional. E eu sempre pergunto, tá, Uhum. eu tenho um problema porque eu fico ansioso. Tá, o que te deixa ansioso? Me deixa ansioso o meu chefe. E daí eu falo, tá, que Uhum. dia que é mais difícil? Que dia que é mais fácil? Que momento que é mais Uhum. tranquilo? Que momento? Vamos Uhum. fazer um gráfico para daí a gente ver, Uhum. na Isso. sexta-feira o chefe fica mais nervoso, eu fico mais propenso. Então eu consigo antecipar o chefe, eu começo a ter controle da situação por meio do quê? Isso. Não um controle total, mas eu consigo ter um controle porque eu falo assim, Não. sexta-feira eu já acordo, eu faço com meus pacientes o bolão da treta. Tá, gente? Adotem para você. Bolão da treta. Você acorda de manhã e você pensa, 4 problemas possíveis que vão acontecer no seu dia. Mas tem que ser bem humorado. Se você é ressentido, a vida é uma merda, não faça isso, só vai te afundar mais. Não dá. Mas se você for bem humorado, você olha e fala assim: 4 problemas que eu posso ter hoje. Tal, tal e tal e tal. E faz um bolão. Eu acho que é tal. E vai pra vida. Vai pra vida. Às vezes, quando acontece, você fala: bingo, eu sabia que ia acontecer essa Eu desgraça. acertei. Você começa a antecipar situações. E você Exato. vai ficar surpreso do quanto as coisas não acontecem como você imaginou. O quanto a vida é Exato. muito mais tranquila, mas você tá vendo fantasma embaixo da cama, né? Em todos os lugares, né? Exatamente. Exatamente. E isso, assim, isso é fundamental. Outra coisa que, enquanto você falava, eu estava lembrando que a ansiedade, ela vai emburrecendo a gente. Vai. Né? Ela vai deixando a gente, de fato, sem, assim... eu não percebi, não vi que tinha. Às vezes o paciente vem, né? Nossa, tô vivendo um processo de ansiedade e tal, e eu faço isso. Bom, vamos lá. Então, me conta como é que é o seu dia, e eu vou destrinchando. Me fala como é que é a sua rotina, quem são as pessoas que moram com você, o que que você faz, como é que você faz, você gosta do que você faz, blá, blá, blá. Você vê que, assim, é só de fato a pessoa tá tão focada, às vezes até em si mesma, né? Só no seu próprio umbigo, que ela não consegue ver uma saída simples, Jota. Não consegue ver uma resolução simples para fazer. Né? Eu quero resolver a vida, mas eu não arrumo a minha cama. Né? Eu quero transformar o mundo, mas eu não lavo os meus calçados. Então, eu sempre falo, a parte daquilo que é mais fácil no primeiro momento. Aquilo que não vai exigir de você uma força muito grande, porque você não está tendo. Infelizmente, você de fato está com a tua personalidade enfraquecida. Mas então começa a agir, é fazendo, é vendo um certo tipo de resultado imediato nas ações assim.
naquelas coisas do cotidiano. Né? Às vezes você quer ficar muito no campo das ideias, dos pensamentos, das boas vibrações, e não faz aquilo o básico que precisa ser feito. Não Uhum. preenche um mapa ali. Não escreve um ai, entendeu? Não lembra de nada, não tem memória. Tá sempre vivendo num tempo diferente do que aquele que se apresenta para você. Então, Uhum. faça alguma coisa no sentido prático. Vê alguma coisa que você possa fazer, um esporte, um trabalho manual, vai se oferece para ajudar uma família que tem um monte de criança que está precisando de ajuda, vai fazer um trabalho no qual você começa a ver quais são as tuas reais habilidades até, as tuas Uhum. reais Uhum. possibilidades de ação no mundo, o que que eu posso fazer de fato, o que que eu sei, né? Isso vai te dar, isso te instala mesmo naquilo que você está vivendo. Eu falo, eu tô com uma Uhum. adolescente aqui, né? A Laura, minha afilhada, tá morando aqui com a gente. Ela veio super ansiosa, super. Ela começou a trabalhar assim, me ajudar com as coisas da casa, com as crianças, começou a estudar, começou a fazer. Nossa, é outra pessoa, muito mais tranquila, muito mais consciente, muito mais atenta, né? A atenção do ansioso está totalmente fragmentada. Então, se Uhum. atente a alguma coisa e desempenhe aquilo por um bom tempo. Ao Uhum. passo que você vai conseguir dizer, olha, eu sei fazer isso muito bem, eu sei pregar um botão de uma calça muito bem. Sim, Aqui no sim. Rio a gente paga uma fortuna para alguém cortar uma barra de uma calça. Falei esses dias, bom, se nada der certo, eu vou comprar uma máquina de costura e vou fazer barra de calça. Porque você paga uma barra de calça R$ 70 e fala, não é possível, cara, que eu paguei 70. Ai, É muito caro, é muito. Quem está desempregado vem para o Rio de Janeiro para arrumar calça. cara, a Paula tem uma máquina lá, já, a máquina já tem, é só a gente se mudar. Mas olha aí, mas para dizer a atenção, então a atenção mente fragmentada é o demônio da distração, né? A Uhum. ansiedade é o demônio da distração, ele não deixa você olhar para uma direção, ele não deixa você ter perspectiva de vida, ele não deixa você Uhum. imaginar que hoje é um dia e que amanhã vai ser outro dia, mas que o dia de amanhã ele é construído com o de hoje, né? Um dia faz menção ao outro, então eu vou construindo isso, eu vou fazendo, Uhum. eu vou desempenhando, eu vou realizando alguma coisa. Uhum. Né? Não, Então, mas esse é é exatamente uma isso. receita infalível. Você não está trabalhando direito, você não está fazendo aquilo direito. Porque É, a ansiedade, ela se dissipa assim, quando a gente se atenta a fazer algo, por mais simples que seja. Mas hoje todo mundo quer resolver os problemas do mundo e não consegue resolver as suas sim, próprias sim, questões. sim. É o começar pelo pequeno mesmo. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais, né? Porque tem isso, assim, Exato. também tem outra coisa. A gente estava até conversando ontem com os psicólogos que eu supervisiono, eles estavam falando do Instagram, enfim, a gente estava conversando sobre essas questões, assim, né? Do quanto é bom, quanto é ruim, né? A gente tem a possibilidade de fazer uma live dessa, mas ao mesmo tempo a gente às vezes entra num ritmo frenético, enfim, essas coisas assim. Uhum. E também é interessante a gente ver que a gente acaba também comprando problemas que não tem nada a ver com a gente e o nosso poder de ação é muito pequeno. E cada vez mais a Exato. gente vai se sentindo rebaixado. E cada vez mais a gente vai Exato. ficando se sentindo impotente. A gente mora no Brasil, meu povo. A Araceli está no Exato. Rio, que é pior que Curitiba, eu acredito. Está no Exato. Rio. Ou seja, tem certos lugares que apenas você sobreviver, pagar suas contas, você já está fazendo um ato Uma heróico, vamos grande dizer assim. coisa. Uma grande coisa. E o que acontece? A gente começa a se preocupar com sei lá, com problemas de tipo, a fome, como o pessoal tira sarro, né? Da fome na África, que é um problema real, mas o nosso poder, às vezes, é o quê? É talvez doar um dinheiro para algum lugar que você acha que vai levar o dinheiro para lá. Mas É, assim, a gente fica com o problema do pá, o comunismo na igreja católica. Tá, você pode olhar esses problemas para você se situar no mundo? Beleza. Você sim, pode ver a violência da sua. Beleza, ok. pode. Mas você tem que ir fazendo um zoom in, vamos dizer assim, chegando até a sua vida e vendo qual que é o meu poder de ação para essas pessoas ao meu redor. Exato. E o que eu Exato. posso fazer para ajudá-las? Porque muitas vezes também a gente fica ansioso porque a gente está do lado de alguém que está com um problema insolúvel. Né? Esse Uhum. dia eu estava conversando com um paciente, ele tinha uma tia que o problema da tia é que ela perdeu metade das aulas dela, já tinha bastante idade, ela era professora de história, perdeu metade das aulas dela por causa da pandemia
e não estava conseguindo ter muita grana. E ele mesmo era um quebrado. Enfim, não tem grana também. Uhum. Ele não, porque ele vai conversar com a tia e eles ficavam horas conversando com possibilidade de arranjar dinheiro e os Conjecturando. dois discutiam. Os dois discutiam porque ele tinha ideias, a tia achava que aquelas ideias eram idiotas. Era uma briga. Eu falei, cara, é o seguinte, esse problema da sua tia talvez seja insolúvel para você. Você não é um cara rico. Ah, mas se eu... Você não é. Ponto. Exato. Chega. Porra. Né? Vai ter Para que de fazer ser louco. docinho Né? para Igual você ganhar dinheiro. eu não tenho, coitado, não tinha habilidade para isso. Mas o que acontece? Eu falei, mas vai na casa da tua tia e resolva problemas que é possível. Tipo, lave a louça da sua tia. Entende? Mas daí ela vai continuar com o problema dela com uma louça limpa. O que eu já acho Exato, que é que já é bem bem legal. diferente. Já é um outro cenário completamente diferente. Assim, arrume a cama dela, entendeu? Exato. Sei lá, vá assistir um filme, distraia a sua tia. É a mesma coisa Exato. quando você está passando, você está assistindo ela, está passando por um luto. Tem muita gente que está passando por luto familiar por causa do Covid. Tem muita Isso, gente que está passando ou por lutos parciais, de perder emprego, faliu, essas isso. coisas. Eu não sei como ajudar o meu marido, não sei como ajudar a minha esposa. Então, assim, se você não consegue ajudar o núcleo, tentou, com Uhum. coragem, tentou resolver, não deu, tenta ajudar o entorno, O entende? entorno, A exato. mesma coisa você. Quantos homens não mandam mensagem falando de punheta, masturbação? Aham. Quanta mulher não fala sobre meu casamento tá uma... E o que Exato. acontece? A pessoa quer resolver aquele problema atacando ele de uma maneira. E E, muitas vezes e eu na, mai- falo, o problema não é na eficiente maioria a das... solução. Exato. Exatamente, exatamente. E você tem que ir vai comendo pelas beiradas. É o negócio Uhum. de eu falo, olha, tá ruim o teu casamento. Ah, eu tô precisando conversar com meu marido. Fala, não converse. Faz uma janta. Entendeu? Homem quando quer conversar, vai pra caverna. A gente precisa buscar consolo. O homem é diferente. Entenda isso. É, mas ele tem que entrar no meu ritmo. Isso não é amor, então. Amar é entender que o outro tem um ritmo diferente do teu. Né? Uhum. Amar é entender que a ansiedade, que o outro não tem ansiedade, que você não precisa ficar jogando as tuas ansiedades para cima dele. Né? Eu Uhum. se tô com alguém, se tem uma amiga que está muito ansiosa, eu falei, para, calma. Meu Deus, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Eu tenho sempre aqui uma frase com as crianças, quando elas começam a chorar, eu falo, ei, calma, não tá acontecendo nada. Sim. Respira, entendeu? Espera, tá tudo Uhum. bem, vamos resolver o negócio. Faz um bolo pro teu marido. Coloca, assiste um filme que ele gosta, né? Assiste o Uhum. basquete lá que ele gosta. Queira se aproximar, queira conhecer esse instrumento, queira conhecer essa pessoa que tá aí contigo. Sim, sim. E isso se vale das situações. Quais são as situações que estão gerando ansiedade em você? Ah, é aquela outra? Queira conhecer essa situação. Queira conhecer o entorno para você poder ir aos poucos. Né? Não queira resolver as coisas de um dia para a noite. Calma. Às vezes eu prefiro ficar uns dias mais ansiosa. Mas quando eu for fazer aquilo, fazer já de um modo que eu consiga resolver, do que querer resolver do dia para a noite, porque eu não vou conseguir resolver nada e eu vou continuar ansiosa. Vou. Então, isso é outra coisa, né? Lida um pouquinho com esse desconforto. Lida um pouquinho com essa situação. Mas vai traquinando, vai decantando, vai pensando, vai achando meios para que você consiga resolver. Porque quando você resolver, você também vai ficar bem. Né? A tendência é dissipar aquilo, é diminuir aquela ansiedade. Teve uma coisa que eu aprendi com terapia muito, né? Sendo psicólogo, né? É a coisa de, no começo, quando eu estudava muito, eu sempre cito isso, no começo, quando eu estudava muito e cheguei para atender, eu falei, primeira sessão, vou mandar bem para caralho, porque eu sou aluno do Olá, igual você falou na propaganda, inteligente, pai, eu achava aquilo Estudioso. mesmo, eu sou estudioso pra porra, o cara vai chegar aqui é meia hora, não precisa nem de uma hora para resolver. O primeiro paciente que chegou e falou, tem insônia, eu falei, aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? Ele, nada, não sei. Eu travei na hora, né? E aí eu não sabia nem o que dizer mais pro cara, porque eu fiquei travado, falei, meu, eu não tenho essa habilidade que eu achava que eu tinha. Mas uma coisa que eu fui aprendendo com a terapia foi atendendo as pessoas é o quê? É deixar que as pessoas falem, apresentem o problema completo, Uhum. entende? Deixa vir, né? É outra coisa que o Olavo tem um texto maravilhoso do Contemplação Amorosa, que é meio do tipo, É. queira ver o objeto como ele é. E Não como fique ele é. tentando, não fique tentando interferir. Porque Interferir, eu era o inverter. respostinha. Eu Exato. era o respostinha em terapia, que era o psicólogo chato que eu devia ser. Eu falo que os meus pacientes, que Deus tenha piedade daqueles pacientes que confiaram em mim quando eu estava no começo da carreira,
Porque eu devia ser muito chata, porque o cara falava 3, 4 palavras, eu começava a fazer inferência, eu começava a explicar esse tal autor, né? Chato pra cacete. O que eu fui aprendendo? Não que eu tenha muito melhorado, melhorei um pouco. Eu fui aprendendo assim, segura para você, Isso. espera a parada se apresentar com Uhum. começo, meio e fim. Meio e fim. Quando o paciente termina, faça outras perguntas para tirar mais detalhes do assunto, Uhum. ainda sem dar opinião nenhuma. E isso funciona em todos os lugares que você for. Em No qualquer seu casamento, relacionamento. com seus Uhum. amigos, entende? Uhum. O amigo ligou e falou, cara, tá foda aqui, preciso tomar uma cerveja que ferrou no casamento. Uhum. Tem gente que fala assim, porra, velho, mas você também... Você já cortou o sujeito, você nem sabe qual que é o problema. Exatamente. Assim, Exato. senta com um amigo, conversa, daí o cara vai falar. Às vezes é uns erros óbvios, Exato. como eu e você já fizemos, uns erros óbvios, Uhum. grotescos. Continua falando, tá, mas e aí? O que aconteceu? E, Isso. minha mulher falou tal coisa, chata pra cacete. Em vez de você emendar e falar, mulher é chata, você fala, mas você acha que ela tá certa ou ela tá errada? Você, né? Me Porque eu conta um te pouco mais. conheço. Uhum. Me conta um pouco mais, Em assim, qual momento do deixar dia? isso, em qual momento do dia. E às vezes o que acontece? Quando você vai observando e vai tirando um pouco o desejo bélico, vamos dizer assim, quando você vai fazendo isso, o que acontece é o quê? É, muitas vezes você vai perceber que são coisas, são detalhes muito pequenos. Muito, Um exato. exemplo, eu e minha esposa, quantas vezes a gente já não quebrou o pau antes do almoço, aí a gente vai comer, um tem que olhar pra cara do outro e falar, era fome, né? Era só fome. Tipo Exato. assim, era fome, era sono, Era era sono. isso. Ou então Aham. assim, eu não tô entendendo, os seus têm isso, eu não tô Isso. entendendo, eu tenho que entender. Uhum. Calma, serviu. Exato. Mandei mensagem pro cara, o cara não me respondeu. O que eu faço agora que eu tô... Calma, Calma. talvez seja só um fora, entendeu? Que Exato. está dentro da possibilidade de ação. Ou talvez Exato. o cara realmente esteja, né, com um problema que ele está dizendo, mas calma, deixa as coisas se apresentarem. Senão a gente entra Exato. nesse ritmo de vida de Frenético. story, É é doido. tudo 15 segundos, é tudo que a gente tem que decidir em 15 Exato. segundos. Sim, não, sim, não, Exatamente. sim, sim, não, sim. É uma Exatamente. loucura, né, E cara? aí, e aí entra de novo aquele exemplo do bebê quando nasce. Aí você vai ver que quando o bebê nasce, esse ritmo que eu tava tendo não dá aqui. Né? Ou, sei lá, o meu chefe, que talvez seja de um temperamento totalmente diferente do meu, porque a conta bancária dele também é bem diferente da minha. Enfim, Sim, sim, várias, sim, várias sim. situações. Então, calma, ninguém também está exigindo, exceto aquelas situações que já são assim, o encanador chegou, posso abrir a porta? Sim, sim, pode abrir a porta, pode deixar que ele entre aqui para arrumar o encanamento. Exceto situações que são assim, que você tem que dar uma resposta imediata, mas a maioria delas Sim. não. A maioria delas você tem um espaço para você pensar um pouquinho, para você articular um pouquinho, para você imaginar como é que você vai falar, do jeito que você vai dizer, usar a tua voz, dar uma amenizada na coisa. Se tiver, eu aqui falo, quando eu não durmo bem, eu falo pro Arno de manhã quando acordo, olha, bem hoje. Então, assim, não fica me enchendo muito o saco porque eu não tô legal. E pronto, sabe? Comunica isso. Deixa eu ficar um Perfeito. pouco mais na minha, deixa eu ficar aqui um pouco mais quieta, porque hoje eu não vou ser uma companhia para você. Não vou ser Uhum. legal, então, mas tá tudo bem, não é nada contra você, é comigo mesma, uma irritação que surgiu de uma noite que eu não dormi bem. Pronto. E aí Comunica a isso. gente perde essas coisas, né? A gente perde essa possibilidade de comunicar para o outro. E a última, eu acho que uma das coisas que a gente tem que falar também aqui é assim, e se você está percebendo que você está no esgotamento, vai procurar ajuda de psicólogo, entendeu? Vai procurar uma terapia. Ah, mas eu Exatamente. não tenho dinheiro. Gente, vai atrás, gente. Às vezes você consegue um É, psicólogo que te ajude. Às vezes você consegue, vai atrás. Porque tem vai, muita exato. coisa. Eu fiz terapia durante alguns anos na minha vida. Fiz terapia, me ajudou pra cacete. Devia ter feito antes. Isso que eu já era formado em Uhum. psicologia, devia ter feito antes. Pra você ver o tamanho do orgulho, né? Então, assim, esse tipo de coisa, vai procurar ajuda. Porque também a Exato. gente fica, muitas vezes, nesse desejo de controle, e quando não dá certo uma coisa, a gente acha que na próxima vai dar certo. Isso vai desenvolvendo um orgulho brutal em que eu não posso Uhum. errar. A cada erro que Exato. às vezes o ansioso tem, a cada erro e frustração que o ansioso tem, ele dobra a aposta no próximo. E daí é como se ele subisse cada vez e caísse pior, entendeu? Sabe aquele sujeito que vai subindo Exatamente. cada vez? Fala, velho, para, entende? Então, às vezes, você tem que chegar uma hora que você fala assim, cara, acho que eu preciso de alguém, eu preciso conversar com alguém, porque eu não tô dando conta de mim, entende? Outra Isso. coisa também, Uhum. tem muita gente que tem um preconceito com medicação absurdo. Ah, eu fico rezando Deus a do Deus, eu fico céu, rezando a gente. Eu Deus pedindo disso. ajuda.
A ajuda vem em formato de remédio que você Pelo toma de amor de acordo com a Deus. dose do psiquiatra. A gente está num mundo que tem isso. O Espírito Você Santo está está no dentro mundo. daquela cápsulazinha que você precisa tomar. Exatamente. A gente está no mundo que tem. Alguém fez energia elétrica para você, alguém inventou a internet para você. Você é Exato. dependente de uma porrada de coisa. Aí quando chega na hora do remédio, Exato. que é um negócio que é uma pessoa que estudou para aquilo, claro, tem que ter confiança no psiquiatra, mas você tem que ir lá e tomar. É o que eu sempre falo, tá? Você tá com uma puta de dor nas costas, eu tô ficando velho, eu tô com dor no ciático. Não Uhum. vou tomar analgésico, porque eu quero por mim mesmo. Pra quê? Pra Que, quê? gente? Assim? Então, assim, a hora de chegar e falar assim, não, tá na hora de, sabe? Tá na hora de eu tomar, eu Exato. preciso de ajuda. Aí Exato. você diminui esse ego, você percebe que não controla Exato. tudo. E Você olha, se permite ser amado, né? você vai confirmar, tenho certeza, Jota. Quantos pacientes que assim, ó, acho que a gente vai aprendendo também esse traquejo de deixar o paciente falar e tal. Às vezes o paciente fala e fala, nossa, mas espera aí, agora que eu tô falando para você, eu pensei numa coisa que tive um insight, pensei na solução, ou sabe que agora falando para você a coisa já, sabe que não é tanto assim do modo como eu tava imaginando antes de te falar. Então, só o fato de falar né, de Uhum. você encontrar um ouvinte, alguém que te ouça, você acaba até encontrando a tua própria voz, acaba se ouvindo e vendo que, nossa, peraí, eu acho que eu tô dramatizando um pouco demais, não é tanto assim. Mas por quê? Mas porque eu encontrei alguém para falar, então, busque ajuda, meu Deus do céu. Não fica Uhum. se valendo assim, achando que não, que vai melhorar, que não sei o quê. Às vezes não vai. Pode ser que melhore, mas pode ser que nunca melhore. E você vai ficar nisso, É, né? e Então, tem pessoas que têm isso, tem pessoas que têm doenças crônicas em várias regiões do corpo. Você pode ter uma ansiedade que, graças a Deus, tem um remédio, tem terapia, tem exato, lives como essa, tem exato. recursos, tem recursos. Exatamente. Araceli, Vai. passamos de uma hora, poderíamos ficar aqui mais 4, 5 horas, tem muito conteúdo para Poderia. falar, mas eu Sim. queria muito agradecer, né? A gente puxou essa live do nosso perfil, mas quem convidou a gente para fazer essa live foi a Araceli, então assim, eu quero agradecer você demais Imagina. por ter me convidado para a gente poder fazer essa live aqui. E eu queria, só para a gente encerrar aqui, você falar uma última dica para todo mundo. Eu falo minha última dica e a gente fecha essa live aqui. Olha, a última dica é respirar. A gente, de fato, precisa aprender a respirar, entendeu? Sentar um pouquinho, gente, faça 5 minutos medite uma frase. Eu passo isso muito para os pacientes. Passo pequenas frases assim. Por exemplo, a paciência tudo alcança. Fica 5 minutos meditando sobre isso. Nossa, mas naquela hora vem 1000 bobeiras na minha cabeça. Não tem problema. Medite mesmo assim. Senta um pouquinho. Tenta perceber qual é o movimento e o curso das coisas, assim, no teu dia. Tenta ficar um pouco em silêncio, assim, só para ver o que te acontece. Né? Essa receita é mágica, gente. E respira. Respira bem fundo, assim. Às vezes a gente não sente nem o cheiro que tem no ambiente de tão no automático que a gente tá, de verdade. Uhum, Então, respira uhum, fundo, assim, né? E tenta se instalar, assim, naquele momento que tá ali, o que tá acontecendo. Não fuja da raia, porque depois a uhum. raia corre atrás de você se você quiser fugir. Não dá certo, né? Perfeito, perfeito. O que eu queria Mas falar para a gente. Fale, Ana, fale. eu quero agradecer, obrigada. Obrigada por ter aceito o meu convite. Fiquei muito lisonjeada e também para falar, gente, meus seguidores, sigam os náufragos. Vocês estão perdendo muito conteúdo, muita coisa boa que vocês estão fazendo. Eu tenho que só agradecer. Vocês são demais. Vocês me ajudam muito, 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 de verdade. A gente que agradece muito, muito. A última, eu gosto muito de, quando eu comecei a seguir, quando eu comecei a ver teus conteúdos, as respostas, assim, realmente o pessoal falou da tua forma de falar, né? Quando você falou que você era sanguíneo, eu falei, não, pera lá, tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo, porque é um ritmo de fala, uma voz tão tranquila que tá tão distante de mim. Eu falei, caralho, gente, dá para ser sanguíneo diferente. Mas eu queria mesmo agradecer. Você também ajuda demais. Tem várias seguidoras, principalmente público feminino, que é a maior parte do nosso público, que a gente Sim. sempre manda para você. Principalmente essa questão da maternidade, conseguir fazer essa integração é muito necessária, porque eu e o Chico somos dois homens e às vezes a gente fala as coisas, quando a gente tira a saia, a gente não está no nosso lugar de fala. Então, às vezes, assim, tá aí a Araceli com um exemplo absurdo para isso, né? O que eu Hum. deixo de dica são 3 coisas, tá, gente? No nosso YouTube tem alguns podcasts, um dos últimos, a gente fez um podcast
A gente fez um podcast ao vivo também, deu lá, porque tem muito conteúdo, tá? E a última coisa foi, como a gente ia fazer essa Masterclass de ansiedade aqui, e a gente tinha lançado há pouco tempo um roteiro Ansiedade Descomplicada, tá? Então a gente abriu, vai ficar aberto por 24 horas até as 2 da tarde de amanhã. Então você entra no nosso link da bio, tá lá, Ansiedade Descomplicada. É um roteiro que tem uma masterclass minha, tem uma análise de um filme e tem também um depoimento do Chico, que é relatos e dicas de um ansioso crônico, que é o Chico falando dele, tá bom? Que Olha o que Chico legal! no Covid teve no Covid teve uma situação com o Chico que peguei. O Covid foi excelente, porque tipo, o cara não sabe se pegou, né? Acordei resfriado, vou morrer, é só coriza. Você fica naquela coisa assim. Enfim, tem lá um depoimento do Chico, então dê uma olhada nesse roteiro, tá? A gente tá no nosso link da bio, acessa lá que daí a gente também pode ajudar. E evidentemente, meus caros, a live vai ficar gravada aqui no nosso perfil, tá bom? Então, se quiser acessar, pode acessar, fica à Legal. vontade. E muito obrigado, Araceli. Tá? Obrigada Foi um também, prazer Jota. estar aqui. O Quando prazer foi quiser, meu. convida assim, convida de última hora, a gente Tá, aceita e a gente faz. Tá bom? pode deixar. Manda um beijo Então para é o isso. Paulo e para o Joaquim também. Com certeza. Um beijo para você, um abraço Beijo. pro Arno, todo mundo aí. Será Beijo, entregue. tchau, tchau.